Olá, queridos, graça e paz. E nós vamos dar continuidade hoje à nossa jornada da Bíblia em um ano. E eu quero compartilhar com você hoje 3 textos da Palavra de Deus, que são 2 Samuel, capítulo 15, Daniel, capítulo 9 e Marcos, do capítulo 6, do versículo 1 ao 29. Mas antes da gente começar a compartilhar esses capítulos, eu quero motivar você a divulgar esse conteúdo, a compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. E em 2 Samuel, capítulo 15, vai falar sobre a conspiração de Absalão para tomar o trono do seu pai, o rei Davi. E do versículo 1 ao 4 você vai perceber que Absalão ele tem uma ideia. Ele fica ali na porta da cidade, recebendo o povo, ouvindo a causa do povo, e ele vai fazer isso durante 4 anos. E assim ele vai conquistar a confiança do povo, até então ele começar a ter uma ideia e colocar o seu plano em prática, que é o quê? Conspirar, tomar o trono do rei Davi. E aí ele vai fazer esse plano, ele vai ter essa ideia, ele vai conseguir algumas pessoas para ficarem ao seu lado. E tem um conselheiro, que é o conselheiro de Davi, que se chama Aitofel. E olha só o que vai acontecer. Absalão vai conseguir com que esse homem também traia o seu pai, o rei Davi. E aí, no versículo 31, diz assim: quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou. Olha a oração de Davi. O Senhor, ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Então Davi, quando ele toma conhecimento de que o seu conselheiro estava ajudando Absalão a conspirar contra ele, ele ora a Deus e pede que o Senhor confunda a mente de Aitofel, para que os conselhos dele sejam conselhos de loucura. E o Senhor vai ouvi-lo. O Senhor vai dar vitória a Davi, porque mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele passando por esse momento de conspiração do seu próprio filho, daqueles que eram mais chegados, mas ainda assim o Senhor vai dar vitória, porque Davi, ele ora, ele pede socorro a Deus e o Senhor o ouvirá. E lá no versículo 37 diz assim: Usai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Esse homem aqui, chamado Usai, ele era um fiel escudeiro de Davi. E ele foi atrás de Davi, o encontrou e ele queria ajudar Davi. Davi teve uma ideia, diz: olha, não, você vai ficar lá do lado de Absalão e assim você vai saber qual é a ideia, qual é a trama, o que ele tem em mente, qual é a ideia dele, você vai trazer para mim essa informação. Então Deus vai dar essa estratégia a Davi de usar esse homem de confiança, leal, que está ao seu lado, para trazer informações dos planos de Absalão e de Aitofel. E todas essas ideias, eu creio que é a ideia que o Senhor coloca no coração de Davi. E lá na frente você vai perceber que Absalão não vai conseguir tomar o trono de Davi, porque Davi ora e Davi recorre ao Senhor em todas as suas batalhas. Em todo momento que Davi é perseguido, em todo momento que tentam destruir Davi, tomar o trono do rei Davi, ele recorre ao Senhor e o Senhor sempre dá um escape a Davi. E nós chegamos no livro de Daniel, capítulo 9, e aqui nesse capítulo vai falar a respeito de uma oração muito especial que Daniel vai fazer. Daniel vai fazer uma oração de arrependimento. Aquele tempo em que Daniel estava vivendo era um tempo de apostasia. As pessoas estavam abandonando a sua fé. O próprio povo de Deus estava abandonando a fé. Mas aí, Daniel, ele vai fazer uma oração. Ele vai fazer uma oração especial. No versículo 17 diz assim: Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolução da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Olha esse coração de Daniel. Ele diz para o Senhor: Senhor, olha para nós com um olhar de misericórdia. Não porque a gente é justo, não porque nós temos merecimento de coisa alguma, mas
por causa da tua misericórdia, por causa do teu amor. E é interessante porque Daniel não tinha pecado, Daniel não tinha feito nada, mas em sua oração ele se inclui como alguém que precisa de misericórdia, como alguém que se arrepende dos pecados até mesmo dos seus antepassados. E o Senhor vai ouvir a oração de Daniel, porque o Senhor, ele não resiste a uma oração sincera, uma oração de alguém que tem um coração humilde, e ele sim vai atender ao pedido de Daniel. E nós chegamos no livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 até o 6, no versículo 4 especificamente, Jesus vai dizer assim: Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa que um profeta não tem honra. E ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Olha só, Jesus, ele estava ali no meio do seu povo, e por causa da incredulidade daqueles que o cercavam, ele não pôde operar muitos milagres, apenas curar alguns enfermos. E ele diz: só em sua própria terra que um profeta não tem honra. Jesus, ele ficou escandalizado com a falta de fé do povo. Olha só o que aconteceu, né? Jesus ficou impressionado. E aí, quando chega no versículo 16 em diante, vai falar a respeito da morte de João Batista. A Bíblia vai dizer que João Batista era aquele profeta que ele chegava lá diante de Herodes e ele apontava os pecados de Herodes, dizendo que ele não podia se relacionar com a mulher do seu irmão, a sua cunhada. E a cunhada e a mulher de Herodes, Herodita, ela se zangava com isso e ela teve uma ideia. Aconteceria o aniversário de Herodes e era uma grande oportunidade para ela. E aí a Bíblia vai dizer que a filha dela, ela dançou e encheu os olhos de Herodes. E ele disse para ela assim: peça o que você quiser que eu lhe darei. E aí sabe o que acontece? Heroditas, a mãe dessa garota, ela chega até ela e diz assim: olha, pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. E a Bíblia vai dizer que Herodes, ele ficou um pouco entristecido com isso. Ele não queria matar João Batista, mas como ele estava numa festa e muitas pessoas já tinham ouvido ele dando a sua palavra que ele daria o que ela quisesse, assim ele o fez. E aí quando chega aqui no versículo 28 diz assim: e trouxeram sua cabeça num prato, ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Olha só o versículo 29. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. E foi assim que aconteceu a morte de João Batista, aquele a que o próprio Jesus se referiu, dizendo que nascido de mulher não havia outro profeta igual a João Batista. Então, meus queridos, a gente vai ficando por aqui. Eu quero te dizer para você não desistir dessa jornada de leitura da Bíblia. Fica firme, persevere, porque Deus tem muito mais para você. Você vai ter a sua própria revelação do Espírito Santo. Então fica firme, continua e não esqueça, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque tem muita gente que precisa ser abençoada. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus. Até a próxima.